Alguém não recebeu ainda esse projeto de vida? Todos têm o projeto de vida? Glória a Deus. Sinal que a equipe lá na porta funcionou. Recebeu uma caneta também? Não recebeu? Tem irmão ali que não recebeu. O Wagner está ali, não recebeu, mas vão receber já aqui. Recebeu uma caneta também, querido? Para que serve caneta? Para escrever. Para escrever. Então fala para o teu irmão, caneta é para escrever. Não é só para levar a caneta da igreja, não. Caneta é para escrever. Então tudo o que você ouvir, que você vai ouvir aqui, que é importante para a tua vida, anota. Tá bom? Anota porque vai ser muito importante. Querido, nós estamos começando hoje. Se puder colocar o PowerPoint para mim ali, querido. Abre lá porque já vai ter ali a chamadinha. Nós começando hoje o nosso projeto de vida 2020. Bom, vamos começar hoje o nosso projeto de vida. Escute uma coisa. Eu quero, nesse projeto de vida, ensinar você como você construir áreas da tua vida que são importantes, para que você possa, o ano que vem, ter um ano mais abençoado do que você teve esse ano. Quem teve um ano abençoado? Eu tive um ano abençoado. Teve um ano abençoado? Você quer ter um ano melhor? O ano de 2020 quer que seja melhor? Você quer colher mais? Todo aquele que planta quer colher mais, não quer? Ele planta para colher mais. Amém? E a Bíblia diz assim que aquilo que você planta, você colhe. Amém? Colhe. Então o que nós colhemos esse ano, escuta, o que nós colhemos este ano, o ano que vem, nós vamos colher dobrado. Amém? Vamos colher mais. Deus vai te abençoar mais. E eu vou ensinar você através do projeto de vida. Tá bom? Do projeto de vida. Todos nós vamos fazer. Eu vou começar hoje a primeira ministração. São 4 ministrações. Nós vamos encerrar. A 5ª ministração vai ser um tempo de adoração, um tempo de mover de Deus, que nós vamos fazer na igreja, no 2º domingo de dezembro. Nós vamos reunir a nossa família, nós vamos compartilhar com eles tudo aquilo que a gente aprender aqui. Nós vamos praticar na nossa casa, vamos fazer na nossa casa aquilo que nós vamos aprender aqui. E você vai ver que aquilo que você vai aprender aqui nas 4 ministrações que eu vou fazer com a nossa igreja, com você, vai fazer você subir mais um degrau da tua vida na fé. Vai fazer você... sabe quando você está assim num lugar onde você não consegue ter uma visão completa? Quando você terminar as 4 ministrações, você vai estar no lugar mais alto, onde você vai olhar e vai dizer assim: puxa, como é que eu não enxergava isso antes? E eu estou enxergando agora, eu estou vendo agora. Porque durante as 4 ministrações que nós vamos fazer, escute, o Espírito do Senhor vai trabalhar na tua vida. O Espírito Santo vai abrir os teus olhos. O Espírito Santo vai te dar unção para você se mover em áreas da sua vida que antes você não se movia. O Espírito do Senhor vai te dar graça para que áreas da sua vida que estavam paradas, que você não conseguia agir, que você não conseguia se mover, você vai ver essa área da sua vida se agir, se mover em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus tem algo poderoso para você. Fala para o teu irmão, vai começar algo poderoso na tua vida hoje. Diga para ele. Amém? Eu quero pedir para os meus irmãos que eu pedi uma ajuda aí. Amém? Eu queria que eles colocassem para mim ali. Eu vou usar hoje, porque eu quero que você veja. Você vai ver aquilo que eu vou falar para você. Amém? Quando a gente ouve é muito bom. Quando a gente vê é melhor. Eu quero ler com você um texto. Abra a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 3. Se você não trouxe a sua Bíblia, não se preocupe. Vai estar no projetor aqui. Tá bom? Mas 1 Coríntios capítulo 3. Abre lá a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 10, eu quero ler com você.
Eu quero ler um texto do apóstolo Paulo, onde ele fala sobre construção. E esse é o nosso primeiro tema desta noite. Construa no lugar certo. O que acontece, queridos, quando a gente não constrói no lugar certo? Ou a casa cai, ou ela tem que ser demolida. É as duas coisas que acontecem. Deus não quer que a tua casa caia, e Deus também não quer que você tenha que demolir a sua casa. Então você tem que construir no lugar certo. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, e o apóstolo Paulo, ele fala isso porque ele era um construtor. Ele diz assim, no versículo 10: usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Diga comigo, competente. Põe o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado. Diga, cuidado. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce. Amém? Diga, Jesus é o único alicerce. E nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro, ou prata, ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce. E ainda outros usam madeira, ou capim, ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um. Diga, a qualidade do trabalho. Diga, o trabalho tem que ter qualidade. Pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Amém? Agora eu quero ler um outro texto com você, só que ao invés de nós lermos, nós vamos ver. Tá? Eu quero que você assista um vídeo, que é do texto que eu vou ler, que eu não vou ler porque você já vai conhecer. Mas antes de nós lermos, ou se nós não precisarmos ler, você vai ver o vídeo, tá bom? Pode soltar o vídeo para mim aí. Coloca um áudio bom para nós aí. Resolveu parar o projetor? Bom, se não tem o vídeo, não tem problema. Tenta consertar aí, desligar os cabos aí, que daqui a pouquinho ele volta. Então vamos ler então? Então vamos ter que ler. Mateus capítulo 7. Não tem problema, a gente lê. Mateus capítulo 7, versículo 24. Tá bom? Mateus capítulo 7, versículo 24. Vamos lá, eu quero ler com você. Diz assim: todo aquele, pois. Fica comigo, todo aquele. Fala para a pessoa assim que está do teu lado, está falando com você. É todo aquele. Consegue passar o vídeo? Vai, não vai? Não... Tudo bem. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Dá para soltar o vídeo? Então vai.
ligar lá. É sempre assim, a gente testa, dá tudo certo, né? Acontece com vocês também, em casa? Testa, vai funcionar, não funciona. Tá bom. Mas nós lemos o texto. Eu queria passar só o desenho, porque ele é bem bonitinho. Eu gostei do desenho. Falei, vou passar o desenho porque ele é bem bonitinho. Mas tudo bem. Mas já deu para vocês entenderem, né? Ia chegar a hora ali que ia chover, aquela casa que foi construída na areia ia ser levada pelas águas, e aquele que construiu na rocha, né, ia permanecer a sua casa. Foi o texto que nós lemos aqui, Mateus capítulo 7. Jesus nos ensinou sobre isso. Aonde nós construímos a nossa casa. E é sobre isso, queridos, o primeiro tema do nosso projeto de vida. Só que eu quero dizer algo para você. Escute uma coisa. Nós aqui na igreja, nós temos alguns cultos assim que a gente chora, que a gente se derrama em lágrimas, que a gente se prostra no chão. Tem ou não tem? A gente sente a presença de Deus na hora do louvor. Há um mover de Deus sobrenatural. E a gente chora, porque nós brasileiros, nós somos muito emotivos. Isso é do brasileiro, nós somos muito emotivos. Para nós, algumas vezes, quando a gente não chora, quando a gente não sente aquele arrepio, a gente fica com a impressão que parece que não está bom. Mas se nós olharmos a história bíblica, nós vamos ver que Jesus muitas vezes ensinava as pessoas. As pessoas estavam com fome, estavam com frio. Jesus ensinava elas no meio do nada. Não tinha cobertura, não tinha uma igreja, não tinha som, não tinha ar-condicionado, não tinha cadeira, não tinha nada. E aquelas pessoas ouviam Jesus. Estavam ouvindo Jesus. Todo o tempo Jesus ensinando. Na beira do mar, em cima do monte. Jesus estava ensinando. E nós não vemos escrito na Bíblia dizendo assim: e as pessoas cheias do Espírito Santo choravam copiosamente, se derramavam em lágrimas para poder entender a palavra de Jesus. Você já leu isso alguma vez? Não, as pessoas elas estavam ouvindo. Nós estamos vivendo, queridos, numa geração muito emocional, muito emotiva. Nós nunca vivemos um tempo de uma geração tão emotiva. Você sabia disso? Por isso as gerações de hoje, elas procuram tantas emoções. É o celular, é a televisão, são séries de TV, são alguns tipos de relacionamentos, né? Relacionamentos sem conhecer a pessoa, internet. A geração de hoje, ela busca muita emoção. E a igreja brasileira acostumou a se emocionar muito. Eu tenho um amigo, pastor colombiano, e ele veio pastorear no Brasil. E uma das primeiras coisas que ele disse para mim foi isso. Ele falou: olha, o brasileiro, que nós notamos, ele é muito emotivo. Então para ele, se ele não chorou no culto, se ele não caiu na presença de Deus no culto, se o pastor não fez ele se emocionar, o culto não foi bom. E na Colômbia não é assim. Na Colômbia é algo natural. E isso é uma verdade, porque eu e a pastora estamos acostumados com os cultos colombianos. Quando o pastor está pregando, você não vê um glória a Deus e um aleluia. Mas na hora da oração, aquele povo se derrama na graça de Deus e recebe o milagre de Deus. Amém? Isso que você não possa dar glória a Deus e aleluia. Você pode, tá? Fica à vontade. Mas o que eu quero dizer para você, queridos, é que nesses dias do projeto de vida, mais do que você se emocionar com aquilo que eu vou te dizer, eu quero que você saia daqui entendendo aquilo que eu vou te dizer. Eu quero que você saia daqui compreendendo qual é o projeto de Deus para a tua vida e para a tua família. Eu quero que você saia por esta porta daqui a pouco e nos outros dias, e lá fora na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, você diga: pastor, aquilo que o senhor disse para mim está fazendo efeito na minha vida. Eu estou vendo as coisas acontecerem na minha casa porque eu estou fazendo aquilo que o senhor está dizendo. Eu não chorei no culto, eu não me derramei em lágrimas, eu não saí emocionado, mas a palavra de Deus tem me alcançado. Eu tenho visto isso na minha casa. Olha que a Bíblia diz que quando Jesus deixou de fazer os milagres, muitas pessoas seguiram a Jesus, deixaram de seguir a Jesus. Jesus parou de fazer milagres, as pessoas deixaram de seguir a Jesus. Então nesses 4 domingos que eu vou ministrar na tua vida, depois nós vamos orar. E aí na oração, querido, deixa o Espírito Santo te tocar, amém? Deixa o Espírito Santo mexer com você, porque sentir emoção não é errado. O que eu não posso é sair daqui
O que eu não posso é deixar de ouvir aquilo que você vai ouvir. O que eu não posso é deixar do Espírito Santo plantar uma semente no meu coração, que faça com que eu saia daqui nessa noite e todas as outras noites, e eu comece a ver o agir de Deus na minha vida. Um dia um irmão na igreja sentiu muita presença de Deus, e teve uma palavra poderosa. E no outro dia eu conversando com ele, eu falei, irmão, o que você lembra? O que Deus falou para você? Ele falou, pastor, eu não lembro de nada. Eu falei, mas nem da palavra? Ele disse, nem da palavra. Eu falei, mas peraí, você não ouviu o que o Espírito Santo falou para você? E tem gente que é assim, né? Você pergunta para ela assim, o que o Espírito Santo falou com você? Ela fala assim, não sei, eu sei que eu senti um negócio gostoso. Sinta um negócio gostoso. Sinta a presença de Deus, sinta a bênção de Deus, mas saia daqui dizendo assim para a tua família ou para a pessoa que está com você, aquela palavra que o pastor falou, é isso que tem que acontecer na minha vida, é isso que tem que acontecer na minha família, amém? E uma das grandes dificuldades que as pessoas têm, queridos, é de saber aonde construir a sua vida. É uma grande dificuldade das pessoas. Muitas pessoas não sabem aonde construir a sua vida, e o que é pior, não sabe usar as ferramentas que Deus deu. O apóstolo Paulo disse assim, usando as ferramentas, usando os dons do Espírito, eu sou um bom construtor. Ninguém vai ser um bom construtor, ninguém vai saber aonde construir se o Espírito do Senhor não te der as ferramentas. Você tem que ter as ferramentas, você tem que usar as ferramentas que o Espírito Santo te dá. Hoje oferecem muitas coisas para as pessoas, oferece até o que é errado dizendo que é certo, mas não oferece as ferramentas do Espírito Santo, não oferece as ferramentas certas. Não é sobre as ferramentas que eu vou falar com vocês nessa noite, mas eu quero falar para vocês quais são as ferramentas que Deus te dá. Se você quiser anotar, anote. Coloca para mim no PowerPoint, se puder aí, irmão. As ferramentas, escuta, a primeira ferramenta que Deus te dá, está no livro que nós lemos, o apóstolo Paulo falou, Jesus falou dessas ferramentas. A gente é que muitas vezes não ouve, a gente que muitas vezes não presta atenção naquilo que a palavra de Deus está dizendo. A primeira ferramenta que a Bíblia diz que a gente tem que usar para construir no lugar certo, para construir a nossa vida, para construir na rocha, é ouvir. Ouvir é diferente, queridos, de escutar. Escutar entra no ouvido, sai no outro. Ouvir não. Ouvir você vai parar, você vai refletir, você vai dizer assim, não é que é verdade mesmo? E ouvir o quê? As palavras de Jesus. Nós temos que ouvir as palavras de Jesus. Meu querido irmão, se você não conhece as palavras de Jesus, se você não conhece o que Jesus disse na Bíblia, você vai construir a tua vida onde? Por isso tem gente construindo no lugar errado, porque não conhece as palavras de Jesus. Você precisa, é uma ferramenta que o Senhor te dá. A Bíblia diz que você precisa ouvir. Ouvir. Ouça. Há tantos textos na Bíblia dizendo assim, se você me ouvir, e se você quiser, então todas essas coisas te alcançarão. Deuteronômio 28 diz. Primeira ferramenta, ouvir. Você tem que aprender a ouvir. Tem gente que não gosta de ouvir a verdade. Só que a verdade liberta. Amém? Quantos creem que a verdade liberta? Então você precisa ouvir a verdade. Tem gente que não gosta de ouvir a verdade, mas a verdade é que liberta. A mentira escraviza. E eu estou aqui para falar a verdade para você, como seu pastor. Amém? Porque quando eu estou na igreja, eu sou pastor. Quando alguém me convida para ir em alguma igreja, eu sou o profeta que leva a palavra e aquilo que Deus quer para a igreja. Mas aqui como teu pastor, a primeira coisa, a primeira ferramenta que você vai usar para construir bem a tua vida, você tem que aprender a ouvir. Você tem que vir na igreja ouvir. Você tem que ir na célula ouvir. Você tem que, quando for aconselhado, ouvir o que a pessoa está dizendo para você. E ouvir é refletir, é dizer, eu vou fazer aquilo que estão me dizendo porque eu quero que é bom. Escutar, você vai entrar no ouvido e sair no outro, ou seja, você não vai fazer aquilo que estão te dizendo. Segunda ferramenta, use os dons de Deus. Use os dons que Deus te dá.
A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos dá dons. Se eu sou amigo do Espírito Santo, ele começa a produzir na minha vida dons. Terceira ferramenta, a Bíblia diz que você precisa trabalhar de forma competente. O apóstolo Paulo disse, trabalhando de forma competente. E trabalhar de forma competente significa fazer o que você está fazendo com qualidade, ou seja, fazer o melhor. Você tem que se propor a fazer o melhor. Amém? Você tem que ser o melhor marido. A minha irmã querida tem que ser a melhor esposa. Você tem que tentar ser o melhor filho. Você precisa ser o melhor discipulador, o melhor líder de célula. Você precisa cuidar bem das suas finanças, se propor a isso. Você precisa ser o melhor administrador que você puder. Aquilo que você se propõe a fazer, você tem que fazer o melhor. Quarta ferramenta, a Bíblia diz que você precisa construir com cuidado. Você precisa construir com cuidado. Construir com cuidado é construir sem pressa, é ser prudente. Porque um alicerce bom leva tempo. Não pode ser feito de qualquer jeito. Quem tem pressa, diz o ditado, come cru. Não é isso? Quem tem pressa, o que nós ouvimos? A história dos dois construtores diz que um construiu na rocha e o outro construiu na areia. O que é mais fácil fazer? Quem já foi na praia? Já foi na praia? Já fez castelo de areia na praia? Quem nunca fez castelo de areia na praia? Quem nunca fez castelo de areia na praia? Nunca foi na praia e fez castelo de areia? Levanta a mão. Deixa eu... Ah, vocês nunca fizeram? Põe no projeto de vida. Fazer castelo de areia na praia. Você tem que ir para a praia. Põe no projeto de vida aí. Tá bom? Mas você já fez castelo de areia na praia? A primeira onda que vem, vai e leva tudo, não é? É mais fácil você construir uma casa na areia ou uma casa na rocha? Areia. E quem é que constrói na areia? Aquele que está com pressa. Não é nem o preguiçoso, mas aquele que está com pressa. Aquele que quer fazer as coisas rápido. Aquele que quer ver as coisas acontecer na sua vida. Tem gente que quer ver as coisas acontecer na sua vida amanhã, daqui um mês, daqui um ano. Aí diz assim, eu quero construir rápido isso na minha vida. E começa a construir de qualquer jeito, não tem cuidado, não usa a ferramenta de Deus. Quinta ferramenta, não use material ruim, queridos. Não use. Olha o que o apóstolo Paulo disse que as pessoas usavam para construir a sua casa. Pedras preciosas, ouro. Use material bom. Não fica usando qualquer coisa. Eu vejo as pessoas com um problema. Aí elas correm para o YouTube. A primeira mensagem, ela escreve lá, problema conjugal, no YouTube. Aí eu preciso ouvir uma mensagem para ver se me ajuda. Aí ela começa a ouvir uma pessoa que infelizmente aquela pessoa tem coisas não tão boas para ensinar. E ela pega aquilo que é um alicerce podre, um alicerce ruim, e quer construir a sua casa conjugal. A sua casa vai cair. Então você precisa usar um material bom. Não use material estragado. E sexta ferramenta que você pode usar: saiba aonde e sobre o que você está construindo. Saiba aonde e sobre o que você está construindo. Eu conheço uma pessoa, escute, essa é uma história real. Ele comprou um terreno muito barato aqui em Foz do Iguaçu. Vamos supor assim, um terreno que valia 100 mil reais, ele comprou por 20 mil. Muito barato. E aí então ele comprou o terreno, deixou o terreno praticamente 2 anos sem construir, sem fazer nada. E aí ele resolveu construir. Contratou os pedreiros, pagou a mão de obra, comprou material, mandou entregar no terreno. E o pedreiro começou a construir. Só que para construir, você precisa fazer os alicerces. E você, para fazer os alicerces, tem que cavar fundo. E ele começou a cavar fundo, e quanto mais eles cavavam, mais água tinha. Quanto mais eles cavavam, mais água tinha.
E ele disse, mas como que eu vou construir aqui? E os pedreiros disseram, não tem como construir aqui. Se você construir uma casa aqui, tua casa vai cair. Mas como? Eu comprei, e agora? O que eu faço? E o pedreiro disse, mas você não desconfiou não, quando você comprou, que era tão barato? E ele correu na prefeitura e ele descobriu que lá antigamente era uma área de alagamento. Então havia ali muita água, lençol de água por baixo, freático, ele não conseguia construir. E se ele construísse, a casa dele ia cair. Por que aconteceu isso? Porque ele estava com uma pressa. Ele não parou para observar onde ele ia construir. Você entendeu? Você precisa, querido, saber onde você vai construir e sobre o que você vai construir. Toda pessoa que vai construir um prédio, primeiro ela manda analisar o lugar onde ela vai construir para saber se lá ela pode construir um prédio. Se ela pode construir um prédio de 2 andares, 3 andares, 10 andares, 20 andares. Ou então vai dizer assim, você não pode construir aí. Aí você só pode construir uma casa. Se você construir um prédio, vai cair. Então você tem que saber aonde você está construindo e sobre o que você está construindo. Amém? Amém? Guarda essas ferramentas para você. Agora eu vou falar sobre o nosso projeto de vida. Jesus disse assim: 2 homens resolveram construir, cada um a sua casa. Jesus disse assim: eu tomo por prudente um homem que construiu a sua casa na rocha. Ele levou mais tempo do que aquele que construiu na areia. E Jesus disse assim: esse homem prudente é aquele que ouviu as minhas palavras, que ouviu a instrução. E eu considero um homem negligente, um homem imprudente, aquele que, mesmo ouvindo as minhas palavras, porque não quer dizer que ele não ouviu, ele ouviu as palavras também. Só que aqui quando Jesus diz assim, não ouve as minhas palavras, Jesus usa o sentido de dizer que aquela pessoa que ouviu, não considerou as palavras de Jesus. Ou seja, ele não fez o que Jesus disse para ele fazer. E ele construiu a sua casa na areia. Todos vocês aqui estão me ouvindo hoje. A mesma coisa. Amém? A mesma coisa. Você pode sair daqui dizendo assim, eu vou fazer o que o pastor disse. Eu vou construir a minha casa no lugar onde eu tenho que construir, do jeito que eu tenho que construir. Ou então você pode sair daqui e dizer assim, eu não vou fazer nada daquilo que ele disse, e eu vou fazer diferente do meu jeito. Todos aqui ouviram a mesma coisa. Todos aqui ouviram as mesmas palavras. Mas talvez alguém diga, eu não vou fazer, foi o que aconteceu. Os 2 homens ouviram a mesma palavra, mas um decidiu construir na areia. De forma imprudente, de qualquer jeito, ele construiu a sua casa. Quando Jesus fala sobre construir a casa, escute uma coisa, ele disse o seguinte. Ele disse assim, ó, quero que você preste atenção, porque depois você vai dizer assim, poxa pastor, é assim, é assim. Então uma história diz que o homem construiu a sua casa na rocha. Diga comigo, na rocha. Toda casa precisa ter pelo menos 4 pilares. Pelo menos. Tá bom? E aí diz assim que o outro construiu a sua casa na areia. Na areia. O que Jesus quis dizer é que um construiu no lugar firme, o outro construiu em qualquer lugar, em um lugar que não era bom para construir. Tá bom? Diz ou não diz a história? Toda casa tem compartimentos, tem peças, como a gente diz aqui, tem partes, não tem? Tem a sala, tem a cozinha, tem o quarto. Alguns têm quarto com suíte, outros sem suíte. Mas toda casa tem divisões, tem compartimentos. Jesus, ele contou uma história. Ele disse assim, que toda casa bem varrida e adornada, quando ela está vazia, o seu antigo proprietário volta para ela, porque a encontra vazia, e traz com ele quantos mais? Mais 7. Jesus nos compara como uma casa. Quando a gente recebe a Jesus na nossa vida,
Jesus limpa a nossa casa, amém? Ele limpa a nossa casa. A gente entrega toda a nossa vida para Jesus, e Jesus entra em todos os compartimentos da nossa casa e limpa a nossa casa. Limpa o quarto, limpa a cozinha. Algumas pessoas não entregam toda a sua casa para Jesus. Entrega só uma parte. E às vezes deixa lá o quarto da bagunça. Quem tem quarto da bagunça em casa? Eu tenho o quarto da bagunça. E é bagunça mesmo, não é brincadeira não. Eu tenho o quarto da bagunça. O quarto da bagunça é aquele lugar onde você coloca as coisas que você não quer, ou as coisas que você não usa sempre, ou as coisas que são velhas. Você guarda lá os parafusos, você guarda lá aquela esteira que você... Sabe aquela esteira de caminhada que você já prometeu 10 anos seguidos? Você comprou ela faz 10 anos. 10 anos você diz assim, esse ano que vem agora eu vou caminhar. Você não caminha. Aí você pega a esteira e guarda no quarto. Aquela bicicleta que você comprou para fazer exercício, você não usou, você guarda no quarto da bagunça, né? Aí coloca lá o carrinho de bebê da criança que você não quer vender, o fogão velho que era da sua mãe, o ventilador velho que você gosta porque ele faz barulho. Então você vai colocando todas as coisas velhas lá. Você tem lá um quarto da bagunça. Então quando Jesus ele entra na nossa vida, a gente fica com vergonha de Jesus, de pedir para Jesus entrar no quarto da bagunça e tirar o quarto da bagunça da nossa vida. Então a gente entrega tudo menos o quarto da bagunça. E o quarto da bagunça na nossa vida é o quarto das emoções, dos ressentimentos e dos pensamentos antigos. Então o que nós fazemos? Nós temos um péssimo costume de começar a acumular na nossa vida coisas que não é para acumular. E eu quero hoje falar para você um versículo. Domingo passado eu disse ele aqui. E é um versículo que você tem que tomar posse da tua vida e colocar para dentro da tua vida para que as coisas ruins saiam para fora. E a palavra de Deus diz assim: e as coisas, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Queridos, quem é a nova criatura? Jesus entrou no quarto da bagunça e jogou tudo fora. Amém? E o segundo versículo é: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem crê nessa palavra, diga amém. Amém? Então durante essas quatro noites nós vamos estar aqui do Projeto de Vida. Você precisa mexer no quarto da bagunça da tua vida, porque senão você não vai conseguir construir coisas novas. Você vai começar a buscar lá no quarto da bagunça e trazer para a tua vida aquelas coisas velhas que o Senhor não quer mais na tua vida, nem você não quer, mas você deixa guardado lá, não sei porquê. Então, assim como uma casa, na nossa vida existem áreas principais que a gente precisa construir. A gente precisa construir, e construir do jeito certo, da forma certa, como o Senhor Jesus manda a gente construir. Porque nós que somos casas espirituais, somos morada do Espírito Santo. E aonde o Espírito do Senhor mora, aonde ele vem morar, tem que ser um lugar organizado, um lugar limpo, um lugar com a presença e o cheiro de Jesus. Amém? Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. O teu interior tem que cheirar o perfume de Jesus. Aquela mulher que ungiu Jesus não ungiu por acaso. Isso tem um simbolismo espiritual. Jesus foi ungido dos pés à cabeça com um unguento puro, um perfume caríssimo. E quando Jesus saiu daquele lugar aonde ele passava, as pessoas diziam assim: olha, Jesus está chegando aí. Como é que você sabe que Jesus está chegando aí? Olha o perfume. Queridos, quando o perfume de Jesus está na tua vida, aonde você chega, as pessoas olham para você e dizem assim: ó, está chegando o abençoado aí. Como é que você sabe? Jesus está na vida dele. Ele é abençoado. Amém? Quantos abençoados estão aqui nessa noite? Diga amém. Quantos vocês têm o cheiro de Jesus, o perfume de Jesus? Diga glória a Deus. Amém? Aonde você passa, querido, as pessoas dizem: um abençoado passou aqui. Ele tem Jesus na vida dele. Amém? Nós temos compartimentos, nós temos algumas áreas da nossa vida que nós precisamos construir segundo a vontade do Senhor. Aí você diz assim: pastor, mas só 4? Eu tenho tantas áreas da minha vida. É verdade, nós temos muitas áreas da nossa vida que precisamos ser trabalhados, mas eu quero tomar 4 porque essas 4 são as 4 áreas principais.
onde o inimigo muitas vezes nos tenta e tenta nos derrubar. Então nós temos que proteger bem essas áreas da nossa vida, construir bem para que o Senhor nos abençoe. Amém? Escute só. Então nós vamos falar sobre essas 4 áreas da nossa vida. Amém? A primeira área da nossa vida que a gente precisa edificar bem chama-se vida com Deus. Fala para o seu irmão, vida com Deus. Vida com Deus. Ó, o que diz a parábola? 2 homens construíram. Um construiu na rocha e o outro construiu na areia. Foi ou não foi? Primeira área da nossa vida que a gente tem que construir: vida com Deus. Se você não tem vida com Deus, tudo que você construir vai cair. Então, os 2 homens, diz a Bíblia, construíram a sua casa. Construíram a sua casa. Primeira coisa, vida com Deus. Vida com Deus é diferente de vida na igreja. Vou dizer de novo para você: vida com Deus é diferente de vida na igreja. Tem pessoas que estão na igreja, mas não têm vida com Deus. Existem muitas pessoas que estão na igreja e têm vida com Deus. Amém? Você entendeu? Vida com Deus é diferente. A igreja só é viva porque as pessoas que querem ter vida com Deus estão nela. Olha que Gálatas capítulo 2, versículo 20 fala. Diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo disse isso. Já não sou eu mais que vivo. Vida com Deus é isso, irmão. Vida com Deus é isso. Não é mais você que vive, é o Senhor que vive na tua vida. Se o Senhor vive na tua vida, você não vive mais para você, você vive para o Senhor. Porque a palavra que nos define é servo. E servo é aquele que serve, é aquele que está disposto a servir. O Senhor Jesus, um dia os seus discípulos estavam discutindo para saber quem era o maior no céu, quem é que ia ser o maior no céu. E Jesus colocou todos os discípulos sentados, tirou a sua túnica, pegou uma toalha, pegou uma bacia e começou a lavar os pés de um por um dos seus discípulos. Quando chegou em Pedro, Pedro disse: não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Jesus disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ou seja, eu não quero você. Você não vai caminhar comigo. Se eu não lavar os teus pés, Pedro, você não entendeu ainda. Você não compreendeu ainda o que é vida com Deus. Você precisa compreender. Irmãos, vida com Deus, se o Senhor está em você, se você tem vida com Deus, você vai ouvir a Deus. É Deus que vai direcionar a tua vida em todas as áreas. É Deus que vai dizer para você o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. E quando eu falo em Deus, eu digo através da palavra de Deus, que é a Bíblia. Se você lê a Bíblia fala sobre tudo. A Bíblia fala sobre casamento, a Bíblia fala sobre ressentimento. O que a Bíblia fala quando alguém não perdoa? O que acontece? Quando alguém não perdoa outra pessoa, o que acontece? O que a Bíblia fala? Todo mundo entendeu? Escute, irmão, a Bíblia diz assim, ó: se você não perdoa uma pessoa, as suas orações estão impedidas. Você ora, e Deus não te ouve. Aí você fala assim: Senhor, por que o Senhor não me ouve? Aí Deus diz: por que eu deveria te ouvir, se você não perdoa o teu irmão? Você está pedindo para mim um monte de coisa, inclusive perdão dos teus pecados, mas você não perdoa o teu irmão. Você está entendendo o que é vida com Deus? Vida com Deus é levar aquilo que Deus diz a sério, é tomar à risca a palavra de Deus. Ter vida com Deus é dizer: Senhor, eu sou teu servo, então se eu sou teu servo, eu vou fazer aquilo que o Senhor diz para eu fazer.
E sabe o que é mais tremendo? Que quando nós fazemos aquilo que agrada a Deus, o Senhor já não nos chama mais de servos, Ele nos chama de amigos. Se você é um servo é uma coisa, se você é amigo de Deus é outra coisa. Se você é amigo de Deus, Deus vai olhar para você diferente. Porque o servo muitas vezes ele faz porque ele é obrigado a fazer. Mas aquele que é amigo, ele não faz porque ele é obrigado a fazer, ele faz porque ele quer fazer. Porque ele ama fazer, porque ele quer agradar aquele seu amigo. Amém? Você entendeu? Primeira licença da tua vida. Primeira coisa que você precisa arrumar na tua vida: vida com Deus. Se você quer crescer, se você quer que a tua vida muda, se você quer, meu querido, ver estruturar a tua família, a tua casa, os teus sonhos, os teus projetos, você precisa ter vida com Deus. Deus vai falar com você através da Bíblia. Deus está falando com você aqui hoje através de mim. Deus vai falar através de mim, da pastora, quantas vezes você precisar, de um irmão abençoado, de uma palavra que ele disser para você. Você sabe que uma pessoa um dia disse para mim, ela veio nesta igreja, nesse culto, em um culto, e depois ele pediu para falar comigo, e eu conversei com ele, com aquela pessoa, e ela disse para mim: pastor, domingo passado eu tinha tomado a decisão de deixar minha vida com Deus. Eu não queria mais. Eu decidi que era a última vez que eu vinha na igreja e iria em qualquer igreja. Mas o Senhor, na mensagem, disse uma palavra. Saiu da tua boca uma palavra que me tocou tão profundamente, que eu decidi naquela hora que eu não abandonaria Jesus e que eu serviria Jesus para o resto da minha vida. Uma palavra, irmão. Ele ouviu a Deus em uma palavra, e uma palavra mudou a vida dele. Amém? Primeira área da tua vida que você precisa cuidar então é vida com Deus. Se você quer construir a tua vida, se você quer ter uma vida espiritual abençoada, se você quer ter uma família abençoada, se você quer, queridos, prosperar, crescer, ser uma bênção, não existe prosperidade, não existe nada na tua vida se você não tiver uma vida séria com Deus. Amém? Amém? Diga comigo, vida com Deus. Segunda área da tua vida que você precisa construir da forma certa, se chama família. Amém? Família, escreve aí, família. Área da sua vida. Segundo, primeiro, vida com Deus. Segundo, família. Não existe sucesso nenhum se a tua família não está bem, se você não cuida da tua família. Problemas todas as famílias têm, mas você precisa ter a tua família. Eu vou dizer para você como isso. Família, ó, os dois, tanto aquele que construiu na rocha como aquele que construiu na areia, construiu. Amém? Construiu. Família. Deixa eu dizer algo para você. O que a Bíblia fala sobre família? Vou ler 3 versículos para você sobre família. Primeiro, Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Apóstolo Paulo diz isso. Efésios capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Outro versículo, Provérbios 11, 29. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento, o insensato será servo do sábio. E existem muitos outros versículos falando sobre família, que existe um alicerce na nossa vida, que são as famílias. Então deixa eu dizer algo para você. Primeiro eu quero dizer algo para os homens. Para os homens. Quantos homens casados na igreja? Levanta a mão. Levanta a mão, os homens casados. Pois bem, meu querido, a responsabilidade da sua família é sua. É sua. Não delegue a tua esposa. É sua. O Senhor colocou sobre você a responsabilidade de cuidar da sua família.
Sabe o que eu acho engraçado muitas vezes? Calma lá, irmãs, depois tem para vocês também, por enquanto os homens. Sabe o que eu acho engraçado muitas vezes? O homem reclama da esposa, reclama dos filhos. E eu quero fazer uma pergunta para os homens desta igreja casados: o que é que você tem derramado sobre a vida do teu filho e da tua esposa? O que é que você tem derramado sobre a vida da tua esposa e dos teus filhos? Porque a Bíblia diz que existe um processo de hierarquia e de bênção sobre a família. E diz que o Senhor Jesus é o cabeça do homem, mas que o homem é o cabeça da mulher. O que a palavra está nos ensinando é que existe uma hierarquia de bênção. Assim como uma cachoeira vem derramando água por onde ela passa, assim também é o homem. Os homens desta igreja têm que tomar uma posição de sacerdócio e cuidar da sua família, e cuidar de muitas coisas da sua família e da sua casa, amém? Porque é isso que a Bíblia diz. Se você não constrói a tua casa, se você não constrói a tua vida familiar, se você não constrói o teu casamento sobre isso, querido, você está construído sobre um alicerce podre. Sobre um alicerce podre. Você precisa cuidar. Porque o homem às vezes tem uma outra cabeça, muitos pensamentos. Diz lá, a gente aprendeu a caixinha do nada. Tem muitos compartimentos para abrir. Falando sobre o compartimento, lembrei de uma história. O homem chegou na casa, tudo escuro na sua casa. E aí ele entra na sua casa e ele começa a ver velas em todos os lugares. E ele começa a ficar emocionado. Aquele ambiente romântico, né? Os irmãos são casados, já fizeram um jantar romântico para a esposa? Já ou não? As irmãs não denunciem ele, o marido que nunca fez. Mas o homem chegou na casa e viu aquele ambiente romântico, velas, a mesa preparada, vela em cima da mesa. Só quem é casado sabe disso, né? Tudo arrumado. E ele começou a ficar empolgado. Gente, minha esposa, que maravilha, que é isso? E ele começou a ficar preocupado também, né? Pensando assim, será que é alguma data que eu esqueci? Será que é aniversário dela? Aniversário de... E ele começou a procurar, correu no celular, porque o homem guarda tudo no celular. Deixa eu ver aqui, se não é aniversário, se não é não sei o que, bodas não sei do que. E aí ele falou, não é. E ficou maravilhado com aquele ambiente de luzes. De repente ele olha, vê a esposa descendo a escada toda arrumada, e ela vem de encontro a ele, sorrindo. Ele vai, então abraça a esposa, e minha esposa querida, abençoada, que linda você está. Que data nós estamos comemorando para esse jantar tão romântico? Ela disse, que data o quê? Você não pagou a luz? Irmão, cuida da luz, cuida da esposa, cuida dos filhos. Não entra nessa não, viu? Chegou em casa, viu tudo apagado, corre para ver se você não pagou lá a conta de luz. Porque as irmãs, elas cobram mesmo. Entendeu? Pensamentos, né? Um dia eu vou falar aqui sobre pensamentos. Os pensamentos dos homens e os pensamentos das mulheres. Você tem que cuidar, irmão. Você tem que cuidar da tua casa, da tua família. Você é o sacerdote. Deus colocou você na tua família para você organizar a tua família. Você tem que chamar para você essa responsabilidade, porque é o que a Bíblia diz. Tem homens que delegam para a esposa. Não, você sabe. Não, você faz. Não, você cuida dos filhos. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o cabeça da casa é o homem. Quem organiza a casa é o homem. Quem abençoa a sua esposa, seus filhos, é o homem. Você precisa aprender isso, porque se você construir a tua casa assim, Deus vai te abençoar. E para as mulheres, o que a Bíblia diz? Diz que elas precisam se submeter aos seus maridos. Se submeter. Submeter quer dizer o quê? Ser pisada pelo homem? Não, porque a Bíblia diz que o homem tem que cuidar muito bem da mulher, assim como Cristo cuida da sua igreja. Ela alimenta,
ela cuida, não é? Mas o que é ser submisso? É entender que o marido é o cabeça da casa, que as decisões, as bênçãos, os projetos sempre virão dele, e com o auxílio da mulher, os filhos serão abençoados. Amém? Os filhos serão abençoados. A pastora vai contar aqui para vocês um dia aqui na mensagem dela, e ela vai dizer para vocês que o culpado da Eva ter comido do fruto não foi a Eva, porque coloca a culpa na Eva, mas o culpado não foi a Eva, o culpado foi o Adão. Por que foi Adão? Quando Deus criou primeiro Adão. E Deus disse para Adão: você pode comer de todos os frutos do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer. Eva ainda não existia. Depois Deus criou Eva. Então eu até brinquei com a pastora, né? Porque Adão, quando viu aquilo, ele devia ter dito: você não devia ter feito isso. Você não podia, eu disse para você que você não podia fazer isso. Mas Eva, no momento ali de insubmissão, houve a serpente, mas não houve Adão. Isso é insubmissão. Queridos, às vezes, eu vejo em casa, por exemplo, com a pastora, existem coisas que eu digo assim: olha, não vamos fazer assim. E eu vejo que muitas vezes a pastora pensa: mas por que não? Eu queria que fosse assim. Mas aí também ela entende que se ela disser assim: não, eu vou fazer mesmo que você não queira, Deus não tem como abençoar. Mas se ela fala assim: tá bom, então vamos fazer do jeito que você pensa, do jeito que você quer. E aí nós vimos que Deus sempre abençoa, porque a Bíblia diz: se dois concordarem na terra, será concordado no céu. Amém? E há vezes que eu digo assim: eu vou fazer assim. Daí ela diz: não, não faça assim, faça de outro jeito. Faça de outro jeito. E aí eu penso comigo assim: eu faço o que eu quero ou eu ouço ela? E aí eu paro para ver que o que ela disse é melhor do que eu quero fazer. Então o que eu faço? Eu faço do jeito que ela disse. E sabe o que acontece? Deus abençoa. Amém? Deus abençoa. Então a nossa família, queridos, toda família tem as suas dificuldades. Toda família. Toda família. Nós viajamos um dia para Colômbia. Eu achei muito interessante como nós pegamos um táxi, rodamos o dia inteiro de táxi, pagamos R$40. Eu já fiquei impressionado com isso. Quando ele falou o valor, até demos um pouco a mais para ele. O dia inteiro, sabe que é o dia inteiro ele rodando com nós, vai para cá, vai para lá, vai para R$40. Mas o que eu não me aguentava é que quando aquele motorista do táxi atendia o telefone, a esposa dele ligava para ele, aí ele dizia assim: olá, mi coquito. E eu não me aguentava, porque eu vim da Colômbia chamando a pastora de coquito. Olá, mi coquito. Ela ligava para mim e dizia: olá, mi coquito. Toda vez ligava e ele dizia: olá, mi coquito. Eu disse: uma hora eu perguntei: é tua filha que liga para você? Não, é minha senhora. Ah, coquito, é assim, carinhoso, coquito. Eu não sei bem o que é coquito na Colômbia, mas deve ser alguma coisa muito boa, né? Chamar a esposa. Toda família tem as suas dificuldades, irmão. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, e eu quero que você escute o que eu vou dizer para você. Qual é o problema da família? Nós temos dois tipos de família. Hoje existem, muitos tipos de família. Tem o filho, o neto que é criado pelos avós. Eu vou falar as famílias que eu entendo como famílias, tá? Eu estou falando dos arranjos familiares. Mas tem hoje, não tem? O neto que é criado pelo avô e pela avó, é uma família. Tem o neto que cria os avós, é uma família. Tem o pai que cria os filhos, é uma família. Tem a mãe que cria os filhos, é uma família. E tem a família, pai, mãe e os filhos. E nenhuma família é igual a outra. Você sabia? Nenhuma família é igual a outra. Qual é o problema da família? Chama-se comparação. A
Aprenda uma coisa: nunca compare você e nem o que você tem com outras pessoas. Você é único. A sua família é única. Não existe outra pessoa igual a você. Não existe outra família igual a sua. Então nós temos dois tipos de família, basicamente, quando se fala de família, né? Tem a família que é aquela propaganda de margarina, que eu já ensinei na igreja, que todo mundo quer ter uma igual. Passa na televisão, as pessoas dizem: é essa família que eu quero. O filho dobra a roupa, ajuda a mãe a lavar a roupa, o pai a lavar o carro, né? A esposa, o marido acorda de manhã, o café está pronto, panquecas, bacon e ovo frito. Não é assim? O marido acorda já com gravata e paletó, e já vai para o serviço com a mala na mão, e vai na cozinha e dá um beijo na esposa querida, e a esposa ri, já acorda maquiada, linda, bonita, não é assim? O marido já com gel no cabelo, né? Propaganda de margarina. Aí a pessoa assiste aquilo e vê aquilo e diz: é essa família que eu quero, é essa família, Deus, me dá essa família, Deus, meu projeto de vida é para ter uma família. Propaganda de margarina. Você nunca vai ter uma família assim, porque aquela família não existe. Aquela família não existe. Mas você fez uma comparação. Aí ela olha para a família dela, o filho que o quarto fica tudo bagunçado, o marido que acorda com aquela cara tudo inchada, amassada e com bafo, a esposa que acorda tudo bagunçada, né? Que não faz café da manhã, que tem uns maridos que não trabalham, né? Outros trabalham demais. E ela compara a família dela e diz assim: não, essa família que eu não quero, a minha família é a família Buscapé. Lembra daquele desenho, Família Buscapé? Um grita, o outro chora. Tem gente que faz tudo ao mesmo tempo, grita e chora. Ele diz: essa família eu não quero, eu quero a família. Bom, deixa eu dizer para você, querido, acorda, tá? Cada pessoa é uma pessoa, ninguém é perfeito. A tua família não é perfeita, mas é a família que Deus te deu. E se você tiver sabedoria e tiver a graça de Deus, a tua família vai ser construída na rocha, e a tua família vai ser uma bênção. Porque aquilo que está torto, Deus endireita. Deus endireitou a acácia. Deus deu sabedoria para os homens endireitarem a acácia, que era uma árvore toda torta, toda cheia de nó. E eles fizeram uma arca. Eles fizeram madeiras retas da acácia. Deus deu sabedoria aos homens. Deus vai te dar sabedoria, irmão. A tua família não vai ser uma família propaganda de margarina, mas vai ser uma família abençoada em nome de Jesus, amém? Teus filhos vão ser abençoados, vão prosperar, vão crescer, porque diz a palavra de Deus, é promessa de Deus. Procure na Bíblia se algum dos homens de Deus tinha uma família margarina. Ninguém tinha. A maioria dos homens de Deus tinham famílias problemáticas, mas que Deus transformou no momento em que o Senhor começou a agir. Amém? Família. Por que eu não devo comparar? Nunca compare a tua esposa com a esposa do outro. Nunca compare o seu marido com o marido do outro. Nunca compare o seu filho com o filho do outro. Nunca compare o que você tem com o que o outro tem. Nunca faça comparação. Comparação traz frustração. Frustração traz reclamação. E reclamação traz quebra de princípios espirituais que vão trazer dano para a sua vida. Você entendeu? Vou repetir para você. Nunca faça comparação. Comparação traz frustração. Frustração traz reclamação. Reclamação traz quebra de princípios espirituais sobre a sua vida e sobre a sua família. E isso vai causar dano para você. Vai causar dano. Você é você, meu querido. Tua família é tua família. Tua esposa é tua esposa. Tua esposa é tua esposa. Teu filho é teu filho. Se você tiver sabedoria e tiver graça de Deus, o Senhor vai transformar. Jacó era um menino complicado. Enganou seu pai. Enganou seu irmão. Mas o Senhor mudou a vida dele depois de 30 anos. Mas Deus mudou. Moisés era um homem complicado. Você já parou para pensar por que Deus não deu as tábuas da lei para Adão? Não deu as tábuas da lei para Abraão? Não deu para Isaac? Não deu para Jacó? Ele foi dar para Moisés. Você já parou para pensar? Não tinha povo complicado, ele não deu para Noé. Ele podia ter dado para Noé, ele não deu.
Ele deu para Moisés. Moisés era um cara complicado, viveu no Egito 40 anos, estava impregnado de Egito. Tudo que é de ruim estava na vida de Moisés. Você acha que no Egito tudo era bonitinho? Mais de 1000 deuses, sacrifícios, coisas que eles tinham que fazer. Ele já tinha 40 anos de idade, ele já era um adulto. A sociedade egípcia era uma sociedade podre. As relações egípcias eram relações podres. Estude a história da Grécia e você vai ver que relação, as relações interpessoais e familiares na época da Grécia, como é que era. Você vai ficar horrorizado. Moisés viveu no que tinha, e ele era príncipe. Sabe o que significa ser príncipe? Não ter limite. O que ele queria fazer, ele podia fazer. Ninguém colocava limite nele. Ele sai do Egito, Deus coloca ele cuidando de ovelhas, 40 anos no deserto, para Deus tratar o coração dele, tratar o caráter dele, tirar dele o Egito. Assim mesmo, ainda a Bíblia diz que ele era o homem mais manso que existia na terra, que ele obedecia a Deus. Mas não é porque ele era uma pessoa calma, não, porque Moisés não era uma pessoa calma. Deus disse para ele: vai lá e toca na rocha que vai sair água. Ele foi lá e bateu na rocha, ele estava tão nervoso, ele não aguentava mais, foi lá e deu-lhe uma cajadada. Tinha um problema de gagueira, tinha muitos problemas, mas Deus deu para ele. Deus disse: filho, sobe aqui, fica 40 dias comigo aqui. A glória de Deus invadiu a vida de Moisés. Moisés descia do monte, as pessoas não podiam nem olhar no rosto dele, porque se olhassem no rosto dele, eles caíam. Me conta, quem foi que Deus, outra pessoa que Deus fez isso? Deus deu para ele, Deus tratou o caráter dele. A família de Moisés era uma família complicada. Você é você, amém? Deus vai te usar como você é. Terceiro pilar da tua vida, chama-se serviço do reino, ó. Serviço do reino. Eu coloquei serviço para ficar mais bonito, não coloquei trabalho, né? A Bíblia diz que os dois construíram. Eu não coloquei trabalho porque trabalho significa tripalho, e tripalho é instrumento de tortura africano. Por isso que quando alguém fala assim para você, você vai trabalhar, você fala: amanhã eu tenho que trabalhar. A tortura. Eu não aguento mais esse trabalho. Como é que chama a tarefa que você tem que fazer todo dia, o serviço que você tem que fazer todo dia naquela empresa que te contratou? Se fosse nos Estados Unidos, work. Work é o quê? Tarefa. Olha só que coisa, hein? É diferente, né? Aqui no Brasil a gente é torturado pelo tripalho. Lá eles fazem a tarefa. Porque os Estados Unidos foi colonizado 99% por cristãos, crentes. O Brasil, uma mistura de poucos crentes. E os que vieram para o Brasil ainda tentaram matar nossos irmãos. Diziam que eles estavam querendo tomar o Brasil, os nossos irmãos holandeses. Toda história. Você quer ser torturado por resto da sua vida? Continua achando que aquilo que você faz é um trabalho, que é um peso, que é uma dificuldade. Agora, se você quer mudar a tua visão, começa a ver que aquilo que você está fazendo na empresa que te contratou é uma honra, é um serviço. Deus abriu aquela porta para você. Você está sendo abençoado ali, e você vai abençoar aquelas pessoas, amém? No reino nós não temos trabalho, no reino nós temos serviço, porque nós somos servos. Nós temos que pensar, queridos, o que é que nós vamos fazer para o serviço do reino, porque a Bíblia diz que a gente constrói aqui, está sendo como um tesouro lá para o céu. É ou não é? Amém? Então é serviço. Qual é a minha contribuição para o reino? O que eu estou fazendo nesta terra? Se eu tenho Jesus, se eu sirvo a Jesus, se eu creio na palavra de Deus, e a Bíblia diz que o Senhor Jesus virá me buscar para morar com Ele, e que aqui eu tenho uma missão, porque Ele disse para mim ir de fazer discípulos. O que eu estou fazendo nessa terra? Queridos, qual é a minha contribuição para a igreja que eu sirvo a Jesus?
O que eu faço para Jesus na igreja? O que eu faço? É isso que Jesus está dizendo. Você tem uma missão aqui, meu querido. Aquilo que você constrói aqui, se você constrói bem, porque você é a luz do mundo, sal da terra, o Senhor está te detendo aqui, está deixando você aqui, para Ele não precisar destruir esse mundo, queridos. O Senhor, Ele não só destruiu esse mundo ainda, porque nós, a igreja de Cristo, estamos aqui. Porque nós estamos aqui. Amém? Serviço do reino. O que você tem feito para o reino? Assim como uma casa, o reino também é assim. Em uma casa, você precisa ajudar nas coisas do dia a dia, nas tarefas do dia a dia. Você cuida dos menores, você ajuda nas despesas, não é assim? Lá na sua casa, ou deveria ser? Na igreja é a mesma coisa. Você convida pessoas para a sua casa, você precisa convidar as pessoas para a igreja, você cuida da vida espiritual da sua família. A mesma coisa. Eu esqueci de dizer anteriormente sobre família para os jovens, que eu lembrei agora. Filhos, honre o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os dias na terra. Você quer prosperar? Honra o teu pai e a tua mãe. Não importa quem seja, não importa o que aconteceu e nem o que eles fizeram para você. Ele é teu pai e a tua mãe. Amém? Mas como igreja, você precisa saber o que você faz, o que você precisa fazer. Quarto pilar: vida financeira. Vida financeira. Olha só, diz que os dois também construíram, olha. Esses 4 pilares da tua vida são os pilares principais: vida com Deus, família, serviço do reino e vida financeira. Se você cuidar desses 4 pilares da tua vida, 4 áreas da tua vida, cuidar bem, saber construir bem, cuidar da forma que Deus disse para você fazer, com a sua vida com Ele, com a sua família, com o serviço do reino e com a sua vida financeira, queridos, o inimigo não vai conseguir fazer nada com a tua vida que possa te causar dano. Escute uma coisa. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e o futuro. Qual é o plano de Deus para a tua vida? Prosperar. Amém? Digo, o plano de Deus para a minha vida é prosperar. Isaías 1:19 diz assim: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Amém? Quem quer comer o melhor dessa terra? Você quer o melhor, querido? Não é pecado não. Amém? Levanta tua mão comigo assim, diga comigo, em nome de Jesus, eu quero comer o melhor dessa terra. Diga, o que Deus tem preparado para mim é o melhor e não o pior. Amém? Toma posse dessa bênção na tua vida. Só que escuta uma coisa: comer o melhor desta terra implica em você, primeiro, querer. Você precisa querer. Tem muita gente que quer, mas não quer. Você entendeu? Tem muita gente que quer, mas não quer. Vou te explicar. Tem muita gente que quer, mas quando ele descobre que esse querer está condicionado a obedecer, daí ele não quer mais. Ele diz assim: Deus, eu quero, eu quero, eu quero. Aí quando Deus diz assim: você quer, eu também quero. Só o que eu quero é isso aqui, ó. Você tem que primeiro fazer isso. Aí ele diz assim: não. Diz a Bíblia que chegou um tempo no ministério de Jesus que algumas pessoas que seguiam a Jesus disseram assim: vamos embora, porque o que ele está pregando é muito difícil. Eles queriam os milagres, eles queriam a cura, eles queriam ver o que estava acontecendo, mas quando Jesus disse para eles: vocês precisam começar a viver assim, eles disseram: não, então nós não queremos, vamos embora. Tem muita gente que quer, mas não quer. Ele quer a bênção de Deus, ele quer ver o melhor, ele quer comer o melhor, mas ele não quer obedecer a Deus. E segunda condição é ouvir. Eu já disse para vocês, ouvir não é só escutar. Ouvir, querido, ouvir
é você fazer aquilo que Deus disse para você fazer. Amém? É isso que diz a palavra de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você sobre as tuas finanças, para a gente poder encerrar. Eu quero ler para você um texto de Provérbios 10, 22. Provérbios 10, 22. Guarda isso no teu coração. Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor é quem enriquece, mas não traz dores. A bênção de Deus é que enriquece, mas não traz dores. Deixa eu dizer algo para você aqui. Eu quero que você escute bem o que eu vou dizer. Eu já vou encerrar. Não existe vida financeira abençoada. Escute, olhe para mim. Eu quero que todos olhem para mim o que eu vou dizer agora, porque é muito importante o que eu vou dizer. Não existe vida financeira abençoada se você não é dizimista e não é ofertante. Você pode chorar, espernear, você pode dizer que não, você pode buscar vídeos no YouTube dizendo que não precisa, mas a verdade da Bíblia é essa. Escute, eu já vi muita gente abençoada. Gente, eu já vi gente enriquecer em 3 anos. Enriquecer, mas enriquecer mesmo. Eu já vi gente enriquecer em 2 anos, mas eu vi em 2 meses essas pessoas também perderem tudo o que tinham, porque não eram fiéis a Deus, porque não ouviram e não quiseram fazer aquilo que Deus disse. Você não é obrigado, mas se você não for também, você jamais experimentará na tua vida uma vida financeira abençoada. Escuta o que eu quero dizer para você nesta noite. Aquilo que você consegue sem a bênção de Deus pode até acrescentar a tua riqueza, só que isso mais cedo ou mais tarde vai lhe trazer dores. Essa é a verdade da Bíblia. Por isso, se você quer construir a tua vida de verdade, queridos, em Deus, você precisa construir esses 4 pilares. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Como é que termina a parábola de Jesus? Diz assim: vieram os ventos, correu a chuva e bateu forte naquelas casas. E o que aconteceu? O que é vento e chuva? Vento e chuva é dificuldades da vida. Vieram as dificuldades da vida, ó. Veio sobre a casa construída na rocha, não veio? As lutas, as dificuldades. Crente passa luta? Passa ou não? Passa dificuldade? Glória a Deus, eu achei que era só eu, irmãos. Eu estava tão preocupado que eu achei que era só eu que passava luta, dificuldade. Você também passa? Passa também? Você é crente que nem eu, então, está nesse mundo ainda, né? Vai chegar uma hora que nós vamos ter o corpo glorificado, transformado. Lá no céu não vai ter problema. Lá no céu vai ter uma rede preparada para nós para dormir o dia inteiro. Lá no céu nós vamos ter a nossa esteirinha na beira da praia, só pegar um solzinho, água de coco, nada de tripalho, trabalho, né? Vai nessa. Jesus disse: o meu Pai trabalha e eu trabalho também. Lugar de preguiçoso não é no céu. Lá no céu você vai trabalhar mais do que aqui. A diferença é que lá você não vai se cansar, porque você vai ter um corpo glorificado. Amém? Mas olha só, vieram as lutas, vieram as dificuldades, vento, tempestade, chuva. Quer dizer, Jesus estava dizendo sobre isso. O homem prudente construiu a sua casa na rocha. O homem insensato construiu a sua casa na areia. Vieram as lutas, vieram os problemas, vieram as dificuldades, diz a Bíblia assim, e deram nas casas. A casa na rocha, ó, aguentou firme. Casa construída na rocha, ó, firme.
Você está entendendo o que Jesus disse? Jesus disse: veio o problema, veio a dificuldade, mas ela estava construída na rocha. Seu alicerce era bom, seu alicerce era forte, seu alicerce era Jesus, a palavra de Deus. Ele disse: eu vou fazer como Deus diz que eu tenho que fazer. Eu não vou ser preguiçoso, eu vou cavar fundo, eu vou fundo nessa vida com Deus. Eu quero ter experiência com Deus, eu quero ter experiência com o Espírito Santo. Eu vou buscar na Bíblia como é que eu tenho que cuidar da minha família, como é que eu tenho que cuidar da minha finança, como é que eu tenho que servir o reino de Deus. Eu vou buscar na Bíblia como é que tem que ser uma vida com Deus. Eu quero ter esta vida com Deus. Então ele construiu na rocha. Mas a Bíblia diz que o outro também veio a dificuldade. Aquele que construiu na areia também veio a luta, também veio os problemas. O problema é que aquele que construiu na areia, ele disse assim: ah, quer saber? Eu acho que essa história que o pastor falou aí é historinha para boi dormir. Esse negócio de ser dizimista, ser ofertante, esse negócio de servir, não. Eu quero vir na igreja só receber milagre. Servir, ter vida com Deus, orar para quê? Me consagrar para quê? Ir para o meu quarto para ter meu tempo com Deus para quê? Ouvir o Espírito Santo para quê? Não, eu vou fazer aquilo que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer. Afinal de contas eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Quem que é esse? É aquele, o crente Gabriela, né? Não muda de jeito nenhum. Ele fica bravo com o pastor, fica bravo com o irmão. Ele se revolta com Deus, porque Deus não faz na vida dele o que faz na vida do irmão. Ele consegue prosperar um pouquinho, daqui a pouco a casa dele cai, perde o emprego, não consegue prosperar, as coisas não acontecem. Deus não fala com ele como fala com o irmão. Vêm os problemas, e essa pessoa, será que ela suporta? Não. Aí o que acontece? Olha só, tudo vai por água abaixo. Não tem suporte na vida. Olha aí, aqui não. É isso que Jesus ensinou para eles naquele dia. Ele disse: aquele que constrói na rocha, pode vir o problema que vier, ele não desiste da caminhada com Deus. Mas aquele que constrói na areia, os primeiros problemas que vêm sobre a vida dele, ele não tem estrutura porque ele não ouviu. Ele não tem estrutura porque ele não acreditou. Ele não tem estrutura porque ele não obedeceu. E esse, diz a Bíblia, que quando a sua casa caiu, o dano foi grande. E Jesus estava mentindo, irmãos? Jesus estava mentindo? Quantas vezes você ouviu assim que uma pessoa tirou sua vida porque entrou em falência? Você já ouviu isso? Já ouviu ou não ouviu? Jornal, TV? Onde é que estava construída a casa dele? Você sabia que crente também quebra? Tem falência? Sabia? Tem crente que quebra. Só que quando ele obedece a Deus, ele começa a reconstruir a vida dele. Eu posso trazer para você aqui uma dezena de nomes de homens fiéis a Deus que reconstruíram a sua vida depois da falência. Tem gente que tem problema na família. Quando ele tem alicerce construído na rocha, ele reconstrói a sua família. Ele alicerça a sua família. Mas quando a casa dele está construída na areia, sabe o que ele faz? Abandona a sua família. Porque estava na areia. Os problemas vêm, irmão. Vem no casamento, vem na família, vem na vida financeira, os problemas vêm. E aquele que serve a Jesus, que ama Jesus e constrói a sua vida espiritual em Jesus, ele suporta tudo. Sabe por que ele suporta tudo? Sabe uma coisa que me faz suportar tudo? Quando vem os problemas, quando vem as dificuldades, vou contar para você. Primeira coisa, eu lembro da cruz. Eu lembro do sofrimento de Jesus. Eu penso comigo, eu não sofri nem 1% do que Jesus sofreu. Por que eu vou desistir? Ele não desistiu de mim. E aí eu continuo.
Segunda coisa que eu lembro é que Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? E todos aqueles que amam a Jesus e servem a Jesus, vence o mundo com Ele. A minha vida está em Jesus. Se você quer mudar, querido, a história da tua família, da tua casa, quer mudar a história da tua vida, começa hoje. E tudo aquilo que eu te disse hoje, começa a colocar na tua vida, começa a fazer, para que Deus mude ela, para que você vá vendo as coisas acontecerem e serem mudadas na sua vida, porque isso é ação do Espírito Santo, é só uma ação de Deus. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Queridos, as dificuldades, problemas e lutas vêm. A chuva vem sobre todos, o vento vem sobre todos. Alguém pode dizer assim: está escrito na Bíblia, nunca vi o justo mendigar o pão. Mas eu já vi pessoas justas terem problemas financeiros. Isso não é verdade absoluta quando as pessoas dizem assim, está fora do contexto. Ele nunca vai mendigar o pão, porque Deus sempre proverá para ele, de uma forma ou de outra. Mas as lutas vêm, os problemas vêm, as dificuldades vêm. Se a tua vida está sobre a rocha, queridos, se a tua vida financeira, você entende o projeto de Deus. Vou ter um dia que eu vou falar só sobre vida financeira, como você construir a tua vida financeira. Espero que você esteja aqui, porque eu vou dizer que no dia que eu vou falar sobre vida financeira, talvez mude a forma como você veja o dinheiro. O dinheiro, ele é um excelente servo, mas um péssimo mestre. O dinheiro, você sabe por que as pessoas, a maioria das pessoas milionárias, bilionárias, o que elas falam do dinheiro? Não estou falando nem de crente não, estou falando de pessoas descrentes. Sabe o que Bill Gates fala sobre o dinheiro? Ele diz que o dinheiro é uma ferramenta, só isso. A ferramenta. A maioria dos homens que tem essa visão consegue enriquecer, porque ele entende que dinheiro é só uma ferramenta. E aquele que é cristão, que ama a Deus, ele tem que saber que o dinheiro é uma ferramenta somente. Se colocou o coração no dinheiro, o Espírito Santo sai da sua vida e acabou, porque um homem com dinheiro e sem o Espírito Santo é uma desgraça. Homem e mulher, né? Com dinheiro, sem Deus, é uma desgraça. Serviço do reino, irmão. O que você está fazendo para o reino? Para o reino de Deus. O que você está fazendo como família, a tua igreja? O que você colabora com a tua igreja? O que você está disponível? Eu acho tão tremendo quando alguém chega na igreja e fala: pastor, o que eu posso ajudar? O que eu posso fazer na igreja? O que eu posso ajudar como igreja, na célula? Isso é tremendo. E quando a tua vida, tua família, tua vida espiritual, tudo está colocado na rocha, está alicerçado na rocha, firme, pode vir o que vier, irmão. E quando eu falo isso, irmãos, eu falo porque completaram 31 anos. 31 anos.
e a pastora 32 anos. E nós servimos a Jesus. Eu conheço pessoas que serviram a Jesus 2, 3, 5, 10 anos e abandonaram Jesus quando vieram os problemas. E eu e a pastora já passamos. Só que todos os problemas que nós passamos foram nos ensinando a permanecer nos caminhos do Senhor. Amém? Permanecer, jamais alicerçar. Nos dias nós tivemos aqui as ministrações. Eu vou contar um pouquinho da minha história, da história da pastora, para vocês verem como a gente foi construindo a nossa vida, o nosso casamento. Hoje vocês têm pastores que orientam vocês sobre o casamento de vocês. Nós não tínhamos não, nós tivemos que Deus ir nos ensinando e a gente errando menos e acertando mais. Amém? Mas eu quero fazer uma oração com você nesta noite. Primeiro eu quero fazer uma pergunta para você. Se você está contente com a tua vida e acha que está tudo indo bem, está tudo certo, em todas as áreas da tua vida, eu acredito que hoje você aprendeu mais um pouco e ouviu mais um pouco. Mas se você quer melhorar dessas 4 áreas da tua vida que vão influenciar nas outras áreas da tua vida, se você está disposto a ouvir e a obedecer, se você está disposto hoje a orar e dizer assim: Espírito Santo, eu quero a partir de hoje ter alguém que me ajude, eu quero que você me ajude, Espírito Santo, a colocar em prática tudo aquilo que eu estou ouvindo, que eu já ouvi, que eu vou ouvir, para que comece as coisas a mudarem na minha vida. Porque você fazer as mesmas coisas e achar que vai ter um resultado diferente na tua vida, querido, desculpa, mas isso é insensatez. Se você quer mudar alguma coisa na tua vida, você precisa ter atitude diferente hoje, para que amanhã ou depois as coisas comecem a mudar na sua vida. Amém? Então, se você está disposto que Deus trabalhe na tua vida, na tua família, na tua casa, você como marido, como homem, como jovem, como mulher, como esposa, como filho, e você quer começar a construir uma vida na rocha, se você deseja isso, vem para frente, nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você, amém? Todos aqueles que querem realmente começar a ver resultados na sua vida, resultados produzidos pela presença de Deus, porque vida com Deus produz resultados espirituais e resultados diferentes na nossa vida. Vem para frente, vem adorando ao Senhor, deixa o Espírito Santo falar com você, amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa Deus falar com você, querido. Coração, querido, me esvazio de mim. Deus está começando algo novo na tua vida, na tua família, na tua casa. Só por eu ver. Nessa hora você pode chorar na presença de Deus. Toma o teu